Meus amigos queridos, nós iniciamos 2025 com muita esperança e expectativa, e isso é bom. Esperança é algo que nos move para frente. Agora, 25 dias se passaram e nós já percebemos que nem tudo é novo. Já dizia Albert Einstein que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Não basta virar a página do calendário para que tudo se faça novo. O problema é que quando a dificuldade, a adversidade, os problemas e as frustrações surgem, nossa reação é achar culpados. A economia, as circunstâncias, os outros. Os outros, na nossa visão, são a razão dos nossos problemas. E assim, nos tornamos pessoas críticas, exigentes, intolerantes, difíceis de nos relacionar, pessoas com apurado senso de justiça, pessoas amargas, sem empatia e difíceis de relacionar. E no fim, sozinhas. Eu estaria falando aqui de você e de mim? Sempre existiram pessoas assim, porque pessoas que se rebelaram contra o Criador se tornaram pessoas com um perfil semelhante. Meus amigos, o maior problema da humanidade não são os outros, e nem mesmo eu. Somos nós, numa dimensão coletiva. E a questão que se levanta é como é que nós podemos construir um novo com essa condição? A Bíblia, meus amigos, é um livro de muitas histórias, algumas muito bonitas e outras, eu diria, até muito feias, porque elas são o retrato impressionante da condição humana e de nós mesmos, em última análise. Por isso, se você quer conhecer o ser humano, leia a Bíblia. Quer conhecer a si mesmo, leia a Bíblia. Quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Um grupo de mais de 100 pessoas ligadas aqui à nossa comunidade está terminando agora a jornada de leitura da Bíblia toda, iniciada no início de 2024. Por isso, eu repito, quer conhecer a si mesmo, leia a Bíblia. Quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. São muitas histórias. E a principal história da Bíblia, eu diria, nós encontramos em uma das biografias de Jesus, escrita por um médico chamado Lucas, no livro de Lucas, capítulo 15. Este a gente pode dizer que é o centro da Bíblia. Ali nós encontramos um conjunto de 3 histórias que Jesus conta para falar com um grupo de pessoas de seu tempo e de todos os tempos, que eram justamente assim. Eles estavam sempre certos e errados eram os outros, exigentes, com apurado senso de justiça, críticos, chatos, inflexíveis. Eles se achavam justos e certos. O problema da humanidade para eles eram os outros. E ali em Lucas 15, como eu disse, nós temos 3 histórias. A história da moeda perdida, a história da ovelha perdida e a história dos 2 irmãos que se perderam. A condição que caracteriza o ser humano, segundo essas histórias que Jesus conta, chamadas de parábolas, é que a razão de todos os problemas, segundo a sabedoria da Bíblia, chama-se perdição. Nós estamos perdidos, perdidos em nós mesmos, perdidos na poeira. Na vida de um, essa perdição se mostra de um jeito, na vida de outro, ela se mostra de um outro jeito, um jeito diferente. Por isso o problema, em princípio, não está nos outros,
também o problema não está apenas em mim mesmo, mas o problema está em nós, numa dimensão coletiva. Perdição, perdidos na poeira, perdidos em nós mesmos. Vamos dar uma olhada hoje na história principal, que encontramos ali em Lucas 15, que, como eu disse, é a história principal de toda a Bíblia. E eu quero mostrá-la para vocês com o olhar de um pintor espanhol chamado Bartolomé Elisbão Murillo, que a pintou em 7 telas com 7 cenas diferentes. Veja, entre os anos 1660 e 1665. Lembre, à medida que eu vou mostrando as cenas da história para você, lembre que ela é a nossa história. Eis a primeira cena. Um pai tinha 2 filhos. Na presença do filho mais velho e da mãe, o filho mais novo faz algo absurdo para os parâmetros culturais e religiosos da época. Ele pede a parte que lhe cabe na herança. Acontece que na cultura de então, herança era dada apenas após a morte. Pedir herança antes do tempo era o mesmo que considerar pai e mãe como mortos. Pedir herança, quando os pais ainda estivessem em vida, era como matar os pais. E o que pai faz? O pai não prende o filho, não segura o filho, mas com uma profunda tristeza, ele deixa o filho ir. Não o força a ficar. Contando essa história, Jesus está dizendo que essa é a nossa relação com o nosso Pai Celeste. Nós consideramos Deus morto. Nós deixamos a casa e a presença do Pai e optamos pela autonomia e decidimos pelos nossos próprios caminhos. Veja a cena 2. E o filho deixa a casa dos pais. Na pintura do pintor, com o perdão da redundância, você vê aqui a mãe chorando sob o olhar do pai, do irmão e de mais alguém que aparece na cena. O filho mais novo, ele sai. De posse da sua herança, ele vai. Montado a cavalo, simboliza que ele, ao sair da casa do pai, ele se sente poderoso, ele se sente com força, ele é autossuficiente, ele se acha que está bombando. O manto vermelho que ele veste é um símbolo de reinado, é um símbolo de uma pessoa superior. Agora, ele opta por reinar em sua própria vida. Ele acha que ele é a última bolacha do pacote, como a gente diz. Nem as lágrimas da mãe o convencem a ficar. Na prática, ele está dizendo: vocês morreram. Contando essa história, Jesus diz: é essa atitude que nós temos em relação ao Pai. Nós abandonamos a posição de obediência, de dependência, de submissão e colocamos a nós mesmos no trono, no lugar de Deus. Nos fazemos Deus de nós mesmos. Veja a terceira cena. De posse de seus bens, ele se dirige a uma terra distante onde desperdiçou todos os seus bens, com festas, divertimentos e prostitutas. Ele está ainda no centro, ele é o cara. E nesse contexto, como dono do seu nariz, achando que ele é que pode, ele gasta tudo o que tinha, absolutamente tudo, e nada lhe resta ao final. E o que acontece quando nada lhe resta? O que acontece quando tudo acaba? O que ele faz nesse contexto? Depois de gastar tudo, veja a cena número 4,
ele é enxotado, expulso pelas pessoas com quem conviveu antes. E aí ele começa a passar necessidade. Os mesmos que antes usufruíam dele e dos seus bens, agora o expulsam ele. E a gente percebe que longe do Pai, ele desce a ladeira abaixo. Longe do Pai, ele começa a descer na escala social e fica sozinho. Mais uma vez, Jesus está dizendo, esse é o nosso retrato, o que nos acontece quando nós optamos em viver longe do Pai. Veja a cena 5. No final, na miséria, ele se junta a um fazendeiro que criava porcos por ali. Pois nesse lugar ele pensava, imaginava poder se alimentar da lavagem dos porcos, mas nem isso lhe davam, diz a Bíblia. Veja a que ponto ele chegou. Na escala social, esse era o lugar mais baixo que um judeu podia chegar. Porcos eram animais impuros. E se não lhe davam mais nem comida dos porcos, é porque ele chegou numa escala abaixo dos porcos. Ele era menos considerado do que os porcos. E ali, segundo as Escrituras, ele cai em si. E ele, veja o que ele diz para si mesmo. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E ele foi para o pai. Veja agora, eu coloco aqui lado a lado a cena 2 e a cena 6. A cena 2 é quando ele, cheio de si, sai da casa do pai. E quando ele, vazio de si, ele volta para a casa do Pai. Vejam na comparação como ele sai de casa e como ele volta. Ele volta no chão, sem cavalo, sem roupa, descalço, sem nada, sem qualquer dignidade. Veja o que aconteceu com a vida dele, enquanto ele estava longe da casa do pai. Observe aí ao fundo, o irmão mais velho, ao longe, não gostando nada dessa história. Na verdade, é por isso que Jesus conta essa história, dizendo de que o filho mais novo é aquele perdido fora da casa do pai. E o mais velho é um perdido dentro da casa do Pai. Com isso, Jesus simplesmente está dizendo de que não podemos nos iludir sobre nós mesmos. Há pessoas que se perdem longe da casa do Pai. Outros se perdem dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade. É Jesus mesmo quem disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas veja a seriedade com a qual Jesus trata desse assunto aqui. Veja a próxima e a última cena. Veja a atitude do Pai. Diz a Bíblia que, vendo o filho ainda longe, o pai correu, o abraçou e o beijou. Na verdade, ele estava esperando. Uns, como a gente vê na cena, trazem um novilho cevado, que era um bezerro cheio, gordo, bem nutrido, com alimentos e cuidados especiais, para a ocasião mais especial possível, dizendo que quando um filho do pai volta para casa, há motivo de festa, porque essa é a ocasião mais especial. Um outro na cena traz sandálias novas para os pés. Isso significa que ele, ao voltar para casa, ele é reconhecido novamente como filho, não mais como servo agora. E um outro ainda, você observa na cena, ele traz um anel. É devolvida a dignidade de filho a ele, é devolvida
o direito, a prerrogativa de ser um herdeiro legítimo da família que podia falar em nome da família. Ainda outro aí na cena, você pode observar, trazia novas vestes, simbolizando o filho que estava perdido e foi achado, estava morto e voltou a viver. Meus amigos, essa história da Bíblia tem uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que nós, todos nós, vivemos numa condição de perdição. O problema não são os outros. O problema somos nós, numa dimensão coletiva. Essa é a má notícia. E a boa notícia é que há um Deus que se importa com você. É um Deus que ama você. É um Deus que se importa conosco, com a gente. E que pode mudar todas as coisas, a começar em mim. E a boa notícia do Evangelho é que há solução. Difícil, mas há. Por isso que nós costumamos dizer, quando você muda, tudo muda. E tudo muda não porque eu sou forte ou grande, mas porque eu tenho um Deus que se importa. Não importa de longe, mas de perto. Não se importa de longe nem distante, mas ele se importa de perto, ele se aproxima. Ele entra na história para mudar a minha história, como vocês têm ouvido aqui. E se Lucas capítulo 15 é o capítulo central da Bíblia, o versículo central que todos deveríamos saber de cor é João capítulo 3, verso 16, que é de uma das outras biografias de Jesus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É assim que é novo de novo. E veja ainda esse mesmo versículo na versão da Bíblia, a Mensagem. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. É novo de novo, por causa disso e por causa dessa verdade. Veja o extraordinário de Deus. Deus não mora em casas. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Apesar de nossa condição de perdição, Deus escolheu viver entre nós e fazer de nós um templo do Espírito Santo. Tem uma música do Marcos Almeida que nós vamos ouvir em seguida. Olhe um trecho dela. Deus preferiu essa carne. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa. Eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abri a porta e ele entrou em casa. Estou em obras. Essa morada um dia será perfeição. Meus amigos, esse é o caminho, essa é a receita para o novo de novo, no início de um ano como nós estamos ainda agora. E por que isso é possível? E como isso é possível? Eu concluo a minha reflexão apontando ainda para uma verdade interessante que encontramos em Lucas capítulo 15. Ali tem 3 histórias, 3 parábolas. A primeira delas, há uma moeda que se perdeu e a dona de casa, uma figura para o Pai Celeste, buscou a moeda perdida até encontrar. Assim Deus faz com a gente. Na segunda, a ovelha se perdeu e o pastor, que é Deus, buscou e a achou. Ela foi buscada de volta para dentro do rebanho e porque ela se afastou do rebanho, ela se perdeu.
Na terceira, o filho se perdeu. Aliás, os dois filhos se perderam. E o pai não vai atrás para buscar o filho mais novo, por exemplo. Sabe por quê? Porque ele espera que o filho mais velho vá atrás para buscar e reconciliar o irmão. Meus amigos, percebe? O novo começa por aqui, ou passa por aqui. Tem pessoas complicadas na sua família, tem pessoas complicadas nas suas relações. É sua missão. Vai atrás, busca. Porque quando você muda, tudo muda. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado que o novo é possível, mesmo no meio de um mundo de coisas velhas. E o que nós pedimos, Senhor, é que a Tua graça nos alcance, para que nós, quer estejamos longe ou quer estejamos perto, mas ainda assim perdidos, possamos ser encontrados e possamos nos colocar a caminho para encontrar outros, encontrar irmãos, filhos do mesmo Pai. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus preferiu essa carne. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. Abri a porta e ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia será a perfeição. Deus preferiu essa carne. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, não, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é quem? É o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim, dentro de nós. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Lá fora frio, lá fora medo, é alto de monte, é deserto, um grande vazio morando em mim. Tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de